Eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do terceiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, para essa aula nós iremos utilizar a apostila 6, nós iremos estudar o setor A, que fala sobre botânica. Bom, então, no setor A, aula 41, nós iremos falar sobre o ciclo haplodiplobionte. Bom, então, o reino Plantae, que também pode ser chamado de reino vegetal ou metáfita, abriga organismos pluricelulares, eucarióticos autótrofos e fotossintetizantes. Os 4 grandes grupos de plantas são as briófitas, que são os musgos, as pteridófitas, samambaias, as gimnospermas, os pinheiros, e as angiospermas, roseiras e abacateiras. Então, assim, todas as plantas apresentam um ciclo de vida haplodiplobionte, no qual ocorre o fenômeno da alternância de gerações ou metagênese. Nesse processo, um organismo pluricelular diploide produz, por meio de meiose, células reprodutivas haploides, que são os esporos. Então, quando um desses esporos encontra condições adequadas para a sua germinação, entra em processo de desenvolvimento, várias mitoses sucessivas, e dessa forma dá origem a um organismo pluricelular haploide, que por sua vez produz gametas por meio de divisões mitóticas. Finalmente, o encontro de 2 gametas, que são células haploides, resulta em uma célula diploide, que é o zigoto, a partir do qual se desenvolve um novo indivíduo diploide, reiniciando o ciclo. Bom, em termos evolutivos, a conquista do ambiente terrestre pelas plantas deu-se de modo gradual, ao longo de milhões de anos, provavelmente a partir de alguma espécie de alga verde ancestral, graças a adaptações morfológicas e fisiológicas que possibilitaram a sobrevivência no ambiente terrestre seco. Foram vencidos os problemas relativos ao funcionamento e à reprodução das plantas nesse novo espaço vital. Bom, briófitas e pteridófitas. Bom, então, as briófitas. As briófitas são plantas de pequeno porte porque são avasculares, ou seja, não possuem vasos de condução. O transporte de água e minerais acontece por difusão, porque elas possuem tecidos especiais que fazem esse tipo de transporte. Elas são de pequeno porte, não possuem órgãos verdadeiros, mas similares, ou seja, elas não têm raízes, elas têm rizoides, elas não têm caule, elas têm cauloides. As briófitas, elas possuem 2 tecidos especiais, que é o leptoma, que faz o transporte da seiva orgânica, e ela tem também o adroma, que é um tecido especial que faz o transporte da seiva bruta ou seiva elaborada. Elas vivem em ambientes úmidos e elas apresentam uma geração duradoura, que é o gametófito, que ele é haploide clorofilado, e uma geração transitória, que é o esporófito, que é diploide e aclorofilado, ou seja, não possui clorofila. Um exemplo de briófita que nós podemos ver são os musgos e hepáticas. As pteridófitas. As pteridófitas também são chamadas de primeiras traqueófitas, porque apresentam traqueídes, e esses traqueídes vão formar os vasos de condução. São as primeiras plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva. São de pequeno a médio porte, apresentam raízes, caules e folhas. A maioria das espécies é típica de matas tropicais. A geração duradoura é o esporófito, que é diploide e clorofilado, e a geração transitória é o gametófito, que é haploide microscópico, denominado protalo, ele tem forma de coração. Nessa imagem da apostila, vocês podem ver os soros. Os soros, eles são formados de esporângios, de onde vai sair os esporos. Gimnosperma. Então, essa palavra gimnosperma significa semente nua.
Então, as gimnospermas são plantas vasculares, ou seja, condutoras de seiva, são espécies de grande porte, como as sequoias, as araucárias, os pinheiros. A maioria das espécies é típica de climas temperados. A geração duradoura é o esporófito, que é diploide clorofilado. Não dependem da água, como as briófitas e as pteridófitas, para sua reprodução, porque elas apresentam um tubo polínico que leva os núcleos masculinos diretamente até as oosferas. Ela apresenta plantas femininas e plantas masculinas. Um dos polinizadores das gimnospermas é o vento. Produzem sementes e cada óvulo fecundado dá origem a uma semente. Um exemplo é o pinhão, que é a semente da araucária, ou pinheiro do Paraná. Não apresentam flores nem frutos, daí o nome, gimnosperma, semente nua, por não apresentarem os frutos. Exemplos são pinheiros, araucárias e sequoias. E nessa imagem vocês podem ver o ciclo de vida de uma gimnosperma. Então, ela apresenta o cone masculino e o cone feminino. O cone masculino vai produzir grãos de pólen e o cone feminino vai produzir o óvulo. Uma vez que ocorre a fecundação, vai haver a formação do tubo polínico, que dará origem à semente. Essa semente germinará e dará origem, a um novo vegetal. Angiospermas. Então, as angiospermas são plantas, que possuem frutos. Então, são plantas vasculares, ou seja, apresentam vasos de condução, possuem uma grande diversidade de tamanhos e formas, grande diversidade de habitats e hábito de vida, apresentam uma geração duradoura com o esporófito, que é diploide clorofilado, não dependem da água para sua reprodução, pois apresentam um tubo polínico, produzem flores, sementes e frutos que atraem animais e auxiliam na dispersão das espécies. Dos óvulos fecundados originam as sementes e do ovário desenvolvido o fruto, que também tem a função de proteger e facilitar a dispersão das sementes. Elas dividem-se em dois grandes grupos, que são as monocotiledôneas, que apresentam apenas um cotilédone, e as dicotiledôneas, que apresentam dois cotilédones. Exemplo são árvores frutíferas. Então, as flores das gimnospermas, elas são órgãos reprodutivos do vegetal, elas apresentam cores, formas e odores atrativos para atrair os polinizadores, como insetos, aves, morcegos, por exemplo. E em troca, esses agentes polinizadores, eles vão transportar o pólen de uma flor a outra. Os polinizadores vão atrás do néctar. Os frutos, são resultado do desenvolvimento do ovário. Então, a gente pode falar que o fruto é o ovário desenvolvido do vegetal e que a semente foi o óvulo fecundado. Então, assim, a forma e o tamanho dos frutos são muito variados, sendo a maioria importante fonte de alimentar para animais, que dessa forma contribuem para aumentar a dispersão das sementes. Existem também os pseudofrutos, que são aqueles frutos que não foram originados do ovário da flor, como o caju, por exemplo, sendo que o caju, o fruto, na verdade, é a castanha, e aquela parte comestível é o pedúnculo da flor. Existe também o morango, a maçã, são todos pseudofrutos. Existem os frutos partenocárpicos, como a banana, e importante que vocês saibam diferenciar monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, importantes diferenças entre monocotiledôneas e eucoticotiledôneas. A monocotiledônea possui uma raiz fasciculada, ou seja, não há um eixo principal, enquanto que a eucotiledônea possui uma raiz axial ou pivotante, ou seja, uma raiz principal. As folhas das monocotiledôneas apresentam nervuras paralelinérvas, ou seja, disposição paralela. Já as folhas de uma monocotiledônea
apresenta nervuras reticulinervas. A flor, ela é trímera, ou seja, ela apresenta 3 pétalas, enquanto que as flores das dicotiledôneas são pentâmeras, apresentam 5 pétalas. O caule das monocotiledôneas geralmente não formam tronco, são pequenos, né? Não possuem crescimento em espessura. Já o tronco das dicotiledôneas, né, do caule, apresentam troncos, isso é, o caule cresce em espessura. Exemplo de monocotiledônea é o arroz, o milho, a banana, e exemplos de dicotiledôneas, a beterraba, o café, o alface, o feijão, entre outros. Morfofisiologia das trocas gasosas. Então, quem faz as trocas gasosas no vegetal são os estômatos, que são estruturas existentes na epiderme das folhas. Eles são responsáveis pelas trocas gasosas entre as plantas e o ambiente, e também são responsáveis pelo controle da perda de água por transpiração. Então, o estômato é formado pelas células guarda, que apresentam abertura entre elas, e essa abertura é chamada de ostíolo, que pode ser o maior ou menor volume das células guarda, determina a abertura e o fechamento do ostíolo. Então, assim, os principais fatores, né, que influenciam no controle da abertura e fechamento é a quantidade de água que está presente no ambiente e a intensidade luminosa. Sobre uma boa disponibilidade hídrica para a planta, os estômatos tendem a se abrir. Ao contrário, em condições hídricas adversas, os estômatos se fecham. A transpiração de uma planta corresponde à perda de vapor de águas pelas folhas. A maior parte da transpiração ocorre através dos estômatos, que é a transpiração estomatal. Uma parcela menor ocorre através da própria superfície, ou seja, da própria epiderme do vegetal, que é a transpiração cuticular. A transpiração promove a absorção de água pelas raízes da planta, a perda contínua de molécula de águas pelas folhas é o principal fator que promove a subida da coluna de água contida no interior dos vasos lenhosos. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 116, exercício 1 e 2, 118, exercício 1 e 2, 120, exercício 1 e 2, 121, exercício 1 e 2, e na página 123, o exercício 1, 2, 3 e o 4. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar no e-mail, dúvidas@conquistaanglo.com.br, e vocês também podem participar dos nossos plantões de dúvidas, que são às sextas-feiras, às 8 horas da manhã. Muito obrigada e até a próxima aula.